Flamengo decide contratação de ponta como prioridade. Também reserva de Arrascaeta, o pior com De La Cruz. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo nesse momento. O pessoal tá meio bolado, mas calma, calma. Vamos tentar sair dessa situação. Ó, não tem notícia boa, pelo menos no início do vídeo, não. O elenco do Flamengo se reapresentou normalmente hoje no CT Nildo Urubu. Foi realizado o exame de ressonância magnética em Nico de la Cruz, segundo a assessoria de imprensa do Flamengo, que descartou uma lesão. O lado bom é esse, que ele não tem lesão. Não é uma questão cirúrgica, digamos assim, né? É exatamente um edema, digamos assim, que o De La Cruz teve durante a entorse que ele acabou acontecendo aí no jogo diante da equipe do Botafogo. Entretanto, o Flamengo espera poder contar com o jogador para o Mundial de Clubes. Ou seja, os dois próximos jogos do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba e o Palmeiras, o De La Cruz está fora. O De La Cruz não joga. Ou seja, mais um jogador fora. Eu não sei o que está acontecendo no Flamengo. Lesiona Pulgar, lesiona Alan, aí o Alexandre lesiona, aí já voltou, aí Danilo lesiona, aí já voltou, agora é o De La Cruz que está fora de combate com esse edema, é Gonçalo Plata com edema. O que está acontecendo? O elenco está ruindo, Pedrão, frente ao calendário, tá? Mas o Palmeiras tem tantas lesões assim? Será que não estão exigindo demais? Ou será que o Flamengo se colocou numa situação complicada na Libertadores, aí teve que correr atrás do prejuízo, e aí foi todo mundo fisicamente pro beleléu? Aliás, no jogo contra o Bahia, né? O Pulgar e o Alan ali já sentiram e não jogaram mais. Enfim, fica aí a reflexão e a pergunta que eu faço até para você, telespectador que está me assistindo, pelo menos dos próximos 2 jogos o De La Cruz está fora. Tá? Não joga contra o Botafogo da Paraíba, nem contra o Palmeiras, que aliás é um jogo importantíssimo, é um jogo que quem sabe pode recolocar o Flamengo próximo ali do Palmeiras, porque os caras se isolaram, estão com 4 pontos na frente. Se perder aí, é o pior dos mundos, o Flamengo ficar 7 pontos. Né? Esse jogo aí tem que ter mobilização total para vencer. Já não tem o Wesley, né? Tomou cartão amarelo aí na partida diante do Botafogo. No meu entendimento, uma vergonha, que não era para ter sido aplicado o cartão, mas a gente sabe como é que é a arbitragem brasileira, ainda mais esse horroroso desse Bruno Arleu de Araújo. Para mim, um dos piores que tem do quadro da CBF. Se for pegar o quadro do Rio de Janeiro, é um dos menos piores, porque o resto, né, agora da CBF é um dos piores. E aí, pessoal, o negócio é o seguinte: temos aqui a agenda profissional da semana do Flamengo. Hoje teve treino normal, não teve folga. Amanhã treino normal, só que aí na parte da tarde, a partir ali das 3h30 da tarde. E aí na quarta-feira, dia 21, às 9h30, Flamengo e Botafogo da Paraíba. Na quinta-feira, 3h30 da tarde, o elenco volta a se representar no CT Nildo Urubu. Na sexta-feira, 9h30 da manhã, treino no CT Jorge Elal. No sábado, treino no CT às 9h30 da manhã. E no mesmo sábado, o Flamengo viaja na parte da tarde para São Paulo. Vai ficar hospedado, acredito eu, no Hotel Hilton, Morumbi. Quando é o jogo ali no Allianz ou então no Morumbi, eles ficam próximos ali, né? Quando é contra o Corinthians, fica lá no Marriott, né, em Guarulhos. Enfim, mas passando aqui para a nação rubro-negra paulista de São Paulo para acompanhar a chegada do time. A bola rola às 4h da tarde, Flamengo e Palmeiras, dia 25. Um jogo que pode ser divisor de águas. Que pode, quem sabe, até selar o Flamengo na liderança. Lógico, vai ficar 1 ponto.
do Palmeiras, mas depois o Palmeiras pega o Juventude em casa também, então sinceramente não sei se vai adiantar de muita coisa para passar o Mundial na liderança, mas pelo menos para diminuir 3 pontos. Botafogo no passado, para ser campeão brasileiro, teve que ganhar dos caras lá e ganhou. Então o Flamengo tem que fazer a sua parte, tem que ganhar lá dos caras também. Né? Pelo menos eu penso, é sintético, a cada hora é uma coisa. A cada hora é uma coisa. Só sei que o Flamengo, desde que terminou o Campeonato Carioca, não conseguiu somar 3 vitórias consecutivas. Não conseguiu. São 15 jogos entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Mas nenhuma dessas 8 vitórias, 3 foram de forma consecutiva. E o time que quer ser campeão brasileiro tem que ter vitória consecutiva. O do Mister conseguiu chegar a 8 consecutivas. O Abel Braga, com o Internacional, se não me engano, conseguiu chegar a 9, naquele ano que eles perderam o título para o Flamengo. Então precisa engrenar uma sequência. Porque se fica, né, ganha, aí daqui a pouco perde, aí ganha e perde, empata. Aí, meu amigo, vai ficar ali zona de Libertadores, mas mais adiante vai ficar realmente bem difícil. O que eu não consigo entender é porque o time está sem meio campo, em função das lesões. Não tem De La Cruz, só tem o Everton Araújo agora. De volante só tem o Everton Araújo, não tem mais ninguém. Por que não sobe o Pablo Lúcio? Por que não sobe o Ryan Lucas? Menino da base, bom jogador, bom jogador. Ah, mas vai queimar o garoto. Meu amigo, menino experimentado, já é campeão da Libertadores Sub-20, é jogador de seleção brasileira Sub-20. Vai ter que botar pra jogo, não tem jogador, ué. Lesiona todo mundo. Chama garoto, chama os garotos, pô. O Palmeiras vira e mexe, tá lançando o menino aí. Por que o Flamengo tem que segurar? Não pode. Vai ter que botar pra jogo, velho. E a torcida vai ter que entender. O garoto vai errar, vai oscilar, mas, cara, paciência. São 2 bons jogadores. Fica aqui também o questionamento. Por que o Ryan Lucas não joga? Né? Vão ser chamados de anárquicos? Igual o Matheus Gonçalves foi. E até admito que ele é individualista, aqui, acolá, ele precisa evoluir, mas é jovem, é isso, jovem é isso. Agora, o que adianta? O mais velho tá quebrado, tá lesionado, tá bichado. Não adianta nada. Não vai jogar. O Conselho Deliberativo do Flamengo votará a abertura de uma empresa nos Estados Unidos para o pagamento das premiações da Copa do Mundo de Clubes. O objetivo, óbvio, é tentar reduzir os tributos que precisam ser pagos ao governo dos Estados Unidos. Diferentemente da Copa do Mundo de Seleções, o torneio com clubes não possui isenção fiscais com receitas geradas pelo torneio. O Flamengo tem pressa para abrir a empresa em território norte-americano. Isso porque, segundo o colunista Léo Jardim, do jornal O Globo, a FIFA depositará 3 milhões de dólares, algo em torno de 17 milhões de reais na cotação atual, nos cofres rubro-negros já daqui a 10 dias, no dia 29 de maio. Então, até lá, o Flamengo já tem que estar com essa empresa constituída para receber através da conta jurídica dessa empresa, porque se pingar na conta do Flamengo, vai ter que pagar imposto de cerca de 40%. Com a empresa, paga 20%. Então, vai ser votado, tá, no Conselho Deliberativo, a ver se será aprovado ou se será reprovado. O Edinaldo joga a toalha e desiste de recurso do STF, Superior Tribunal Federal, para tentar voltar à presidência da CBF. Ao que tudo indica, Samir Chaldi deve ser o mais novo presidente da CBF, pessoal. Pois é, ele que estava para ser presidente da Federação de Roraima de Futebol. O pai dele foi presidente lá durante 40 anos, longo, né? Pô, tô com 28, desde que, nossa, meu pai era criança.
ele já era presidente. O pai dele, aí ele ascendeu junto lá também, né? Ganhou a eleição, mas não chegou a receber o cargo de presidente da Federação Roraimense e, em função disso, será que já está credenciado a ser presidente da CBF? Mas vai ser, porque a maioria das federações, FERJ, Federação a própria de Roraima, de Goiás, e assim, gente, eu não estou falando que é bom ou que é ruim. O que eu estou dizendo é que é um rapaz que não tem experiência. Não sei também se o rapaz lá da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro, seria o melhor nome para isso. Agora, quem é culpado disso são os clubes. Porque lá atrás, em 2017, com o Coronel Nunes, quando era presidente da CBF, foi votada essa situação aí, os clubes abaixaram a cabeça. Que situação, Pedrão? O voto da federação tem peso 3. O voto dos clubes da primeira divisão tem peso 2. E o voto dos clubes da segunda divisão tem peso 1. Então, mesmo que todos os clubes se unam e votem num determinado candidato, se as federações se unirem e votar em outro, não tem jeito. E fora que precisa do apoio, eu achava que era 3 de 8 federações para você lançar uma chapa. Então o Samir Chaldry, ele vai concorrer sozinho, contra ninguém. Então por isso que eu já estou dizendo aqui que ele é o mais novo presidente da CBF. Ele vai concorrer contra ninguém, ele vai perder para quem? Vai perder para o vento? Para pedra? Não tem como. Né? Não tem como, ele já ganhou. O que eu acho uma pena. Porque eu acho que tinha que mudar esse sistema aí. Dizem que este rapaz, ele é a favor da diminuição do estadual, que ele é a favor do fair play financeiro. Olha, se for isso mesmo, show de bola. Que ele tome essas atitudes, mas que esse sistema eleitoral da CBF é ruim, isso aí não tem a menor dúvida. O cara concorrer contra ninguém, então isso não é eleição. Né? Pelo menos não sei a forma que vocês interpretam aí, beleza? E aí, meus amigos, os clubes estão preocupados com o VAR. Tudo bem, tem que estar mesmo. Clubes enviam proposta para a mudança do VAR. A comissão de clubes realizou um evento nesta segunda-feira para discutir 3 mudanças no árbitro de vídeo. A ideia é passar as sugestões ao chefe do VAR brasileiro, Rodrigo Martins Sintra, para que a CBF implemente as novas regras de imediato, já nesse campeonato brasileiro. Vamos ver a nova regra aí. Número 1. Revisão sem o áudio da cabine do VAR. O juiz central interpretar o lance sem as sugestões do profissional de vídeo no ouvido, a fim de não ter nenhum tipo de interferência externa na análise. Concordo. Acho que o cara tem que cantar lá, sugiro revisão. E o cara corta o áudio, desliga, arranca e deixa o cara ver o lance, porque isso atrapalha. Muitas das vezes quem dá o pênalti é o VAR, não é o árbitro, porque fica, lá, e fica uma gritaria. Você já viu esse áudio? É uma gritaria, lá, pegou, ih, caraca, é uma loucura. Deixa o cara lá em silêncio, olhar, se ele interpretar que foi falta, ele dá, se ele interpretar que foi pênalti, que foi para amarelo, que foi para vermelho, dane-se, problema dele. Sugestão 2, análise de 2 minutos. VAR terá limite de tempo a cada gol para rever o lance caso há alguma irregularidade. Vale destacar que o objetivo é que, se algum erro não for identificado no período informado, significa que o erro não é claro ou escandaloso. Concordo. Se o árbitro interpretou dentro do campo, ele estava em cima do lance e acha que não foi pênalti, segue o jogo, meu amigo. Porque aí é lance interpretativo. Lance interpretativo não tem que provar. Carinho de vó é soco na cara, na câmera lenta. Carinho... parece que acabou o mundo. Então concordo com isso também. Análise 3. Revisões em lances de gol.
em eventuais irregularidades em jogadas de tentos só devem ser consideradas se acontecerem de 25 segundos antes da bola na rede em diante. Olha, eu acho até que 25 segundos é muito. Tá? Porque isso aí eu já acho que é interpretativo. De você chegar e falar, não, se iniciou uma nova jogada, o time roubou a bola, o time sofreu o pênalti, vamos supor. O time tá com a bola, sofreu o pênalti, perdeu a bola. Aí depois o próprio time vai lá e recupera a bola. Né? Aí você... O árbitro não deu o pênalti, viu, interpretou, não tem que ficar indo no VAR para rebobinar a fita para ver o lance lá atrás. Que o árbitro já interpretou que não foi pênalti. Ah, mas ele errou na interpretação. Tá, mas aí ele vai no VAR para mudar de interpretação, sendo que árbitros vão interpretar que é pênalti e outros árbitros vão interpretar que não. Aí vai do árbitro, meu amigo. Você vai ficar passando o vídeo ali, o tempo rebobinando a fita, 25 segundos antes, aí acabou o jogo de futebol. Aí acabou o jogo. Então, eu acho que isso aqui vai mais pela interpretação. Tá? Se iniciou uma nova jogada ou não iniciou uma nova jogada. Beleza? Vamos lá, pessoal. Em entrevista coletiva, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, foi perguntado sobre a saída de Jorginho e do escocês Tierney. De forma direta, o treinador afirmou que a dupla fez contra o Newcastle seu último jogo em casa com a camisa do Arsenal. E ele diz: nós tivemos alguns jogadores no vestiário que provavelmente será a última vez que vestirão a camisa no Emirates Stadium, que é o estádio do Arsenal. O Jorginho e o Tierney. E quero garantir que recebam a atenção que merecem. Sou muito grato a ambos. Jorginho já é do Flamengo. Tá, gente? Isso aí já é... Enfim. Calendário pesa cedo e Flamengo aumenta urgência por reforços e define prioridades. Matéria da Emanuele Ribeiro, torcedor rubro-negro. O Flamengo não tem hoje um substituto imediato para Georgian de Arrascaeta e a contratação de um camisa 10 é uma das prioridades do clube para a próxima janela. Lohan é uma das opções para a posição. Entretanto, ele foi afastado pelo técnico Filipe Luiz em função da sua pouca obediência tática, parecida até com o Matheus Gonçalves. Ele diria que o Lohan também é anárquico. É basicamente isso, tá? Quando não tem Arrasca, Filipe Luiz costuma mudar a forma do time jogar. Contra o Botafogo, ele escalou o Flamengo com 4 atacantes, com o Luiz Araújo tendo que circular mais pelo meio e tentar suprir a construção. Com isso, jogando com esses nomes, Filipe Luiz também pretende dar prioridade à contratação de um ponta para jogar aberto pela esquerda. E quem sabe negociar os dois que nós temos. O Everton Cebolinha e também o Michael. O volante já está definido que é o Jorginho. Mas o Flamengo deseja a contratação, não só ponta, de pontas no plural. Tá? E a janela do meio do ano, ao que tudo indica, pelo que as pessoas falam internamente, promete. No Flamengo. Espero que sim. Eles querem também jogador com mais saúde. Não sei o que a pessoa quis dizer com mais saúde. Será com mais vigor físico? Mas também não adianta ter vigor físico e é ruim. Tem que ter vigor físico, tem que ser bom. Porque esse Juninho aí, cara, todo o respeito do mundo, ó, corre, é esforçado, mas só isso não basta. Tem a questão que vai vender o Wesley, então vai entrar caixa. E um dos nomes que o scout do Flamengo selecionou, e está na lista de scout do Flamengo, é o Igor Paixão. Ex-jogador do Curitiba, atualmente jogador do Feyenoord, da Holanda, e que inclusive está na pré-lista de convocados do Ancelotti. Vice-artilheiro do campeonato holandês e líder em assistência, somando 32 participações em gols na temporada.
Você aprova? Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like e tamo junto, Situações Rubro-Negras.